58. Ele diz o seguinte, ó. Agostinho, sempre cai, né? Cara, não dá pra ir pra prova do Enem sem você saber de forma detalhada São Tomás de Aquino, né? E Santo Agostinho de Hipona, tá? São dois aqui que são fundamentais, cara. Eles despencam na prova, tá? Cai demais. E às vezes a galera erra porque não sabe o pensamento de cada um dos dois. Pega uma folha, tá? Pega uma folha e vai escrevendo o pensamento, tenta explicar o que Agostinho defendia, o que São Tomás de Aquino defendia, tá? Essa aí eu dei a resposta na prova passada, vamos ver, ó. De fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus a concedeu para isso. Então ele está fazendo uma discussão aqui, Agostinho, ele está fazendo uma discussão sobre o livre-arbítrio. E ele vai dizer, não é porque existe o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio é dado por Deus, que você deve usar o livre-arbítrio para pecar. Essa é a grande justificação. Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem essa característica, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Podem-se compreender, então, que ela foi concedida ao homem para este fim, considerando que se o homem usa para pecar, recairão sobre eles as punições divinas. Então ele está dizendo, Deus deu o livre-arbítrio para o homem para que o homem possa fazer o que é correto, o que é certo. Ele não deu o livre-arbítrio para o homem pecar. E a ideia aqui que Agostinho defende do livre-arbítrio é justamente o livre-arbítrio ser usado para fazer o certo. E é justamente por existir o livre-arbítrio que o homem tem a escolha de pecar. E se ele escolhe pecar, ele deve ser punido. É aí que existe, então, a punição divina. Você não é punido, ou seja, não faria sentido, e ele vai argumentar ainda, né, dentro do pensamento, ele vai dizer, ó, ora, isso seria injusto a vontade livre tivesse sido dado ao homem para não apenas agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, por que deveria ser punido aquele que usasse sua vontade para o fim ao qual ele foi dado? Ou seja, o livre-arbítrio, aquela justificativa que era utilizada por alguns agnósticos, dando um ponto de vista do seguinte, olha, eu posso fazer isso porque eu tenho livre-arbítrio. Se eu não pudesse fazer isso, por que Deus criou isso, então? Se eu não posso, sei lá, ter determinada coisa, por que então tá ali para mim fazer? Né? Se tá ali é porque eu posso fazer. Só que existe o conceito de punição divina entre o contexto de céu e inferno. E aí não faria nenhum sentido ser dado uma coisa para você, e aí essa coisa que foi dada para você, ao fazê-la, você ser punido por aquilo que foi dado. Entende? Como se eu desse, por exemplo, para você uma maçã para você comer, e aí você ser punido por ter comido a maçã. Isso não faz nenhum sentido. Por que você está sendo punido por algo que foi dado? Só que o grande ponto é que não foi dada a maçã para comer. Foi dada a maçã para não ser comida. Entende? O livre-arbítrio é a escolha entre comer ou não comer. O que foi dado a você não foi a maçã, mas o livre-arbítrio de escolher o certo ou o errado, o obedecer ou não obedecer. Uma discussão moral. Essa discussão aqui, né, de Agostinho, ele vai defender no texto filosófico, o cristão Agostinho de Hipona sustenta a punição divina. Tem como fundamento o quê? Qual que é o fundamento, então, para a existência da punição divina? Porque alguns diziam, não tem sentido ter punição divina, né? Por quê? Porque eu não estou pecando, eu estou fazendo algo que foi dado para mim, eu tenho o livre-arbítrio de fazer. E Agostinho defendia, não, a punição divina ela tem que existir. Porque foi dado a você o livre-arbítrio para fazer o certo ou o errado. Você escolhe. A punição divina ela vai acontecer, porque você escolheu o caminho errado. Porque você escolheu o caminho do pecado. E aí essa era a justificação da punição divina. E o filósofo Agostinho, ele defendia a punição divina, por quê? Agora eu vou elevar o teu nível, tá? Ele ia contra o pensamento kantiano. O que Kant trazia como definição de pensamento? Kant trazia como definição de pensamento a ideia da moral interna. O que é a moral interna de Kant? Kant dizia que o indivíduo deveria agir eticamente e moral, a ética e a moral kantiana, o indivíduo deveria agir certo, de acordo ali com a moral, porque o certo é o certo. Kant defendia que você não deveria agir de forma correta, porque existe uma regra para isso. Porque isso é algo externo, algo que está dizendo que você tem que fazer e agir assim. Kant defendia que o indivíduo deveria agir certo, porque o certo é o certo. Essa seria a moral, a ética moral de cada um, individual de cada um, interior. O indivíduo deveria ter sua própria ética moral. Agostinho trazia o pensamento do seguinte, de que essa ética aqui, que é defendida depois ali por Kant, ela não se sustenta. Porque o indivíduo, ele não consegue agir de maneira correta por si só. O indivíduo precisa de algo externo que condiciona ele a agir de uma forma correta. Se eu deixar que o indivíduo decida agir de forma correta porque ele quer, ele não vai escolher agir de forma correta.
Agostinho defendia, então, que é necessário existir uma punição divina para que os indivíduos agem de maneira moral e ética. Ou seja, a moral e a ética defendida por Agostinho é uma moral sustentada na punição divina. Por quê? Porque sem a punição divina, existia uma insuficiência da autonomia moral. Ou seja, o sujeito não tem uma autonomia moral. Se eu deixar que você faça o certo, ou seja, se eu disser para você que roubar, você não deve roubar porque roubar é errado, moralmente, o indivíduo, como forma autônoma, ele não vai escolher isso de forma moral sozinho. Ele vai fazer se existir uma punição. Ou seja, você não rouba porque você acha que é errado. Você não rouba porque existe uma lei que impede você de roubar. Você não rouba porque roubar é pecado. Porque se a gente retira a regra de que roubar é errado, ou seja, você vai ser punido, ou que se você roubar vai ter uma punição de vida, você roubaria. Entende? Ele diz que o indivíduo, a tendência do indivíduo é já fazer o mal. Entende? E são vários filósofos, porque alguns desses filósofos, eles verão ali, eles lerão, por exemplo, né, até mesmo apócrifos dos apóstolos, como, por exemplo, a ideia de Paulo. Até mesmo Paulo, um dos cristãos, ele vai dizer, porque o bem que eu quero, eu não faço, e o mal que eu não quero, eu faço. Paulo já trazia isso nas suas epístolas, dizendo o seguinte, eu quero fazer o bem, mas até querendo fazer o bem, eu fazia o mal, cara. Você está entendendo? Então a ideia de que o indivíduo é autônomo, do tipo, estou sozinho, não tenho nenhuma punição, eu vou agir de acordo com a moral, ela não se sustenta, ela é insuficiente. Uma forma de eu controlar e eu manter a minha moral e a ética, o agir correto, ela é condicionada a alguma regra, seja uma lei de convívio social, seja uma moral cristã e ética, ou seja, eu não faço isso porque eu vejo isso errado e isso não é de acordo com a minha concepção cristã. Entende? É isso que é defendido por Agostinho. A importância da concepção de que existe uma punição por não se agir de uma maneira adequada, por não se assemelhar ou se espelhar a Cristo. E aí, por isso, é isso que ele se estende. Ele diz que o indivíduo sozinho é insuficiente. Entende? Mas antes dele, Paulo já defendia isso. Paulo já dizia isso, né? Que você sozinho, tá? Você sozinho já é o maior vilão. Entende? Como se você sozinho por você já é ruim, entendeu? Por natureza você já é ruim, entende? Essa seria a ideia ali, que eu vou agir de acordo com a minha ética, a moral. Sendo bem sincero, assim, eles defendem essa ideia que eles dizem assim, se não existissem regras, talvez você não cumpriria as regras, entendeu? Se existindo as regras, a gente já rompe as regras, entendeu? Existindo as regras, a gente já rompe elas. Existindo o ideário de punição, você ainda peca. É isso que Agostinho dizia já. Tipo, mesmo sabendo que dentro da concepção cristã, religiosa, existe o pecado, ainda assim você peca. Entende? É uma ideia muito mais, né? Não é um desvio da postura celibatária, porque ele não estava trazendo a ideia do celibato, né? A ideia de ordem religiosa, a ideia de liturgia. Afastamento das ações de desapego, não é nada tratado no texto. Ele também não diz que é um distanciamento das práticas de sacrifício. O contexto que ele diz aqui não é muito de sacrifício, não era pautado ali com uma ordenação de dogmas religiosos, ou pautado para os monges, ou para os padres ali, né? Era mais no contexto geral, sobre o indivíduo em geral, tá? Violação dos preceitos do Velho Testamento. Ele também não fala ali sobre preceitos do Velho Testamento, né? Mas é uma questão bem aprofundada, para você entender aqui o princípio e um dos fundamentos de você pensar de quem foi aí, ou do pensamento, né, de Santo Agostinho de Hipona, tá? São vários dos fundamentos que você pode ter aí para você entender o que ele pensou, qual que foi a lógica, né? Inclusive, tem até alguns dos pensamentos, me desculpa se eu errar aqui e falar errado, mas se eu não me engano, Agostinho de Hipona, ele é conhecido como santo pecador. Alguém já pesquisou sobre isso, já viu isso? Porque ele é visto como alguém que estava em pecado, e aí depois ele se converte ao cristianismo, né? Ele demora ainda para se converter ao cristianismo, ele vai ainda pelas concepções filosóficas, né? Ele começa a ler os filósofos, mas depois ele se converte ao cristianismo. Mas ele é visto como o santo pecador nesse sentido, porque ele entende já que por natureza você está num pecado, num erro. Então, a ideia de ter uma punição é o que ajudaria você a se aproximar a uma moral e uma ética.
Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.